Olá, eu me chamo Jucimar Silveira, sou psicanalista e terapeuta e venho hoje aqui complementar o vídeo anterior. Quem não assistiu, puder procurar na minha conta do Instagram ou no meu canal do YouTube, tá lá já para que todo mundo assista. Vim complementar o vídeo anterior falando um pouquinho então da era dos sentimentos. Essa era que requer cada vez mais de nós esse autoconhecimento, né? O que eu sinto gera os meus pensamentos que comandam as minhas ações. Então, quão importante é para nós, para termos uma vida mais leve, mais compreensiva, de a gente entender o que a gente sente em cada circunstância da nossa vida, né? Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, eles estão muito interligados. A gente consegue hoje, vamos dizer assim, pensar e controlar. A palavra que eu queria usar era controlar. Controlar ainda mais as nossas ações, né? Isso eu não vou fazer porque vai me prejudicar, vai prejudicar o outro. Agora, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ainda é um pouco difícil para nós, né? Entendermos de como nós vamos organizar isso, né? Controlar entre aspas, porque a gente não controla, né? Pensamento e sentimento, principalmente, né? A gente pensa e no momento diz, nossa, por que será que eu pensei isso, né? E não está um pensamento legal, né? Não está um pensamento muito conectado vibracionalmente com boas energias, né? Tal. Então a gente se questiona, né? Mas ainda é difícil para nós controlarmos, né? E acho que a palavra correta nem é controle, sabe? A gente não tem que controlar isso. A gente tem que evoluir, nos melhorar internamente para que a gente naturalmente não sinta, né? E não pense coisas que estão ligadas a baixas energias, né? E aí como é que se faz isso, né? Porque se eu disser para você agora, olha, não pense em limão e não sinta aquele sabor azedinho do limão, você chega a salivar, né? O gosto do limão. Então não se controla isso, certo? Agora, se nós nos conhecermos, se nós entendermos de onde vêm nossos sentimentos e por que em determinados momentos a gente sente tais e tais coisas e aí isso gera pensamentos assim, assado, aí a gente começa a trabalhar o interno, aí sim, a gente começa a evoluir, né, vibracionalmente e de repente eu não estou mais sentindo isso, não estou mais sentindo aquilo, eu estou vendo de outra forma, meus pensamentos já são pensamentos mais conectados com boas energias e por aí vai, né? Exemplificando, que eu adoro um exemplo, né, gente? Quem me conhece sabe que eu adoro falar por exemplo. Supondo que você está num lugar que não irrita ninguém, que é o trânsito, e que de repente você está numa fila, tem duas filas, né? Vocês estão numa avenida legal de duas filas, e de repente passa alguém costurando o trânsito, cortando a frente de todo mundo, e você fica, vem aquele sentimento assim, de raiva, você já pensa, mas que pessoa mal educada, né? E aí você já, olha a ação, mas que fulano, né? Já grita lá, que fulano mais desrespeitoso, tal. E supondo que você pudesse ver lá na frente o cara que ele costurou e você pudesse perceber que o outro não sentiu nada, né? Entrou na minha frente, ok, tá com pressa. Olha o pensamento dele, tá com pressa. Meu irmão, que você chegue no seu destino a tempo, se você tá com tanta pressa, né? Vai com Deus, Deus abençoe, tenha um excelente dia. Aí vamos lá raciocinar um pouquinho, né? Eu deixo aqui, o que realmente aconteceu, né? Tá no outro que saiu costurando o trânsito? Tá no outro, aquele lá é santo, né? Olha só, costuram ele no trânsito e ele não fica nervoso, né? Não pensa na... Ou está em mim? O que é
que em mim acionou quando essa pessoa entrou na minha frente e eu já senti raiva, já achei que ele era desrespeitoso e já quis xingar. Percebem a diferença da pessoa que não... Nessa situação, né, gente? Cada situação é uma situação. Pode ser que lá em outra situação, aquele que não está nem aí com o trânsito também seja acionado. Vejam bem, não estamos falando aqui de santo e não santo, né? Entre aspas, santo, né? Estamos falando aqui em um exemplo, e nós podemos dar 1000 exemplos, e nós passamos por isso toda hora do nosso dia, né? O que é que acontece que aciona em mim algo que já me põe em ebulição? É quando eu paro para olhar para isso que eu mudo. Eu não posso sentir isso porque... Ai, meu Deus, eu não posso sentir isso, né? Então, vamos botar ali embaixo do tapete. Oh, meu Deus, me perdoa, não posso sentir isso. Então, pronto. Deu. Não quero sentir isso. Isso não funciona. Isso não funciona. Pare em algum momento, não no meio do trânsito, por favor. E vamos fazer uma coisa que já vinha lá dos antigos, fazer com as ações, né? Santo Agostinho ensinava a gente a fazer isso com as nossas ações diárias. Um exame de consciência no final do dia. Se nós pegarmos esse exemplo de Santo Agostinho, que fazia um exame de consciência no final do dia para saber tudo o que ele tinha feito, e se algo que ele tinha feito precisava de reparo, a gente vai adaptar esse exemplo, né, esse conselho para os nossos sentimentos. Ao final do dia, se a gente puder, e isso vai ser de grande valia, chegar no final do dia e pensar, o que eu senti hoje, né? O que eu senti hoje que me incomodou? E da onde vem isso? Por que eu senti isso? O que eu queria mesmo que fosse diferente? E se fosse diferente? Né? Essa é a era dos sentimentos, aonde a gente presta atenção no que a gente sente, onde a gente olha para isso e onde a gente muda resolvendo as questões internas. Então, não evite sentir. Evite jogar para debaixo do tapete que você sente. À medida que você olha para o que você sente e você resolve as suas questões internas, você não precisa mais sentir aquilo, né? Aí você vai andar no trânsito com tranquilidade, sem sentir raiva, sem xingar ninguém, sem pensar mal de ninguém, porque está resolvido, né? E isso é com tudo, né? O trânsito é só um exemplo, mas isso é com tudo na nossa vida. Com cada sentimento pequeno que me tirou a paz, a chave é sentir isso, me tirou a paz. O que aconteceu em mim? Esquece o outro. O outro fez e percebam, ele pode fazer 1000 vezes e pode afetar 500 pessoas sim, 500 não, e por aí vai. Importe-se com o que você sente, com a sua paz. E aí você consegue, recuperando a sua paz, entendendo o que acontece, você consegue mudar o seu sentimento com relação a isso. E aí sim, se conectar com a paz, é se conectar com Deus, com o universo, é viver em outro estágio, né? Mas é fácil fazer isso sozinho? Às vezes não, né? Às vezes não, depende de você. Então, existem N formas, eu vou falar as minhas formas de fazer isso, tá bom? Eu medito, porque a meditação me faz parar tudo, olhar para dentro de mim, perceber o que eu estou sentindo. Eu escrevo sobre o que eu senti durante o dia e da onde veio esse sentimento e como é que poderia ser diferente, o que eu gostaria mesmo, o que eu estou buscando mesmo. Eu escrevo e eu faço terapia, né? E eu tento me conectar com a natureza, porque isso me conecta. Eu estou falando de mim agora, mas você pode buscar as suas opções, né? E eu oro. Eu oro porque a ajuda
do divino, às vezes precisa de uma conexão, um pedido, né? Eu preciso ver isso de uma forma mais clara. Me ajuda. Me ajuda. Pedi e obtereis. A gente costuma pedir muitas coisas materiais, né? Mas peça discernimento, peça claridade, peça clareza e sabedoria para o que fazer com o que você sente, como buscar de onde vem, certo? Então, ficam aqui minhas dicas, ó, terapia, meditação, né, escrever sobre o que está sentindo, levar para a terapia o que escreveu, sabe? Discutir isso com o seu terapeuta. E quando eu falo terapia aqui, estou falando das mais diversos tipos de terapia, sabe? Às vezes, até tem pessoas que gostam de entrar numa igreja vazia, sentar, né, conversar com Deus ali, lê para Ele a tua carta, os teus sentimentos, né? E pedir ajuda. Pedir ajuda para pessoas que possam te ajudar, isso é muito importante. Sabe? Tem gente que acha, mas eu não vou pedir ajuda, isso é coisa de gente fraca. Ao contrário. Só quem admite que precisa de ajuda são pessoas muito fortes. Tá bom? Próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho então sobre meditação. Tá bom? Ok? Eu espero vocês lá. Um beijo no coração de todos e eu espero sinceramente que a partir desse vídeo você comece a prestar mais atenção no que você sente. Não no que os outros fazem, mas no que você sente. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.